Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Pergunte Pra Gente. Aqui nós falamos sobre como conhecer a si mesmo e a humanidade que existe em você. E isto é o autoconhecimento objetivo e o desenvolvimento pessoal na prática. Eu sou o Ailton Souza e você é muito bem-vindo aqui. Lembrando que o nosso e-mail é perguntepragente@manualdegente.com. Envie as suas perguntas para nós. Você alguma vez já se perguntou por que tem dentro de si vontades que muitas vezes nem sabe de onde vieram? Vontade, por exemplo, de fazer algum bem a alguém que foi despertada numa conversa ou nas atitudes da outra pessoa? Pois é, hoje eu vou falar com você de uma lei que está na base dos relacionamentos dos seres humanos. Todo mundo usa, mas se soubesse o verdadeiro poder que ela tem, tomaria muito mais consciência de seu uso para usar muito mais e muito melhor. Claro, eu estou falando da lei da reciprocidade. Existem no mundo diversas leis muito importantes que são baseadas na natureza. E quando o assunto são as leis naturais, nós temos que dar muita importância à sua origem. Porque não foram inventadas como as leis ou regras de trânsito, por exemplo. Elas foram descobertas. Já foram, portanto, estudadas, entendidas, confirmadas, classificadas em todos os níveis. Lei de acontecimentos, como por exemplo a lei da gravidade, ou grupo de leis como da física, química, eletricidade, ou outras tantas que existem por aí. Todas com a mesma raiz, a natureza. Existem algumas leis da natureza que são tão importantes quanto algumas destas que eu citei, mas não são tão percebidas em nosso dia a dia, porque atingem o acontecer animal de uma forma assim interna, dentro de nós. E isso, claro, inclui o homem, que é o seu principal representante. De forma sutil, essas leis permeiam as relações, os acontecimentos, e a grande verdade é que se você conhecê-las, você vai viver melhor por estar de acordo com essas leis. Se nós aprendermos, entendermos e respeitarmos elas, nós vamos ter imensas vantagens nos acontecimentos do nosso viver. Observe com atenção. A natureza em si é neutra, nem é boa, nem é ruim, significando dizer que para ela somente vale a causa e efeito, ou causa e consequência. Isso é, ao mesmo tempo, uma péssima e uma ótima notícia. Péssima porque estamos todos sempre sujeitos aos seus efeitos indistintamente, não é mesmo? E não existe desconto para ignorância na natureza. E se você sabe da existência dessa lei, ela funciona. Mas se você não sabe, ela funciona do mesmo modo. E isso é ótimo, pelo mesmo motivo. Então, há que se considerar a aprendizagem, entendimento e, principalmente, a aplicação como essenciais para a vida mais harmoniosa e justa com todos os seres que vivem conosco. Algumas dessas leis são indispensáveis à realização do nosso pleno potencial como ser humano e devem ser muito conhecidas e principalmente respeitadas, como todas as demais importantes leis da natureza, como aquelas citadas lá no início, porque são também as leis do universo, pois elas são uma fina camada que, na verdade, revestem as interações animais mais básicas que existem entre os seres. A grande vantagem de estudar essas leis é porque elas são imutáveis no tempo. Suas raízes são profundas, mas sutis, todas fincadas na natureza, e permeiam como verdades imemoriais. Assim, a longo prazo, elas são invioláveis. O interessante é saber especificamente que essas leis universais funcionam como se fosse um número de celular, por exemplo. No sentido assim de que se você discar o número certo, você fala com a pessoa desejada.
Mas se você não conhecer o número correto ou não saber discar para ele, simplesmente você não vai conseguir falar com a pessoa desejada. Mesmo que você seja rico, inteligente, estudado, ou qualquer tipo de situação que te envolva. Simplesmente, se você não souber fazer, você não vai conseguir chegar nessa situação. E dentre as dezenas de possibilidades, ao falar das leis da humanidade, nós temos que começar em algum lugar, discar para algum número, não é mesmo? Então, eu escolhi uma das mais básicas e mais importantes para essa conversa, que é a lei da reciprocidade, como eu tinha dito, justamente por ser aquela base que nós tanto precisamos para poder utilizar e desenvolver a nossa natureza em nós.